Olá alunos, bem-vindo à disciplina de materiais 3. Nessa videoaula de hoje estaremos trabalhando com tratamentos térmicos e termoquímicos. Os tratamentos térmicos são o quê? São aqueles tratamentos que a gente estabelece numa peça que a gente deseja estar alterando alguma propriedade dela. Por exemplo, a gente pode estar aumentando a sua dureza ou até mesmo diminuindo a sua dureza. Para isso a gente vai estar modificando essa propriedade, através de um aquecimento ou também e do resfriamento. Já os tratamentos termoquímicos, eles vão estar, além da temperatura, eles vão estar também adicionando alguns elementos de ligas, que tem a finalidade de também fazer o quê? Alterar a propriedade mecânica do material, como por exemplo, está aumentando a sua dureza. A finalidade do tratamento térmico é alterar a microestrutura e, como consequências, as propriedades mecânicas da liga metálica. Como a gente tinha dito, se eu quero estar alterando, por exemplo, a dureza do material, se eu quero estar aumentando ou estar diminuindo essa dureza, isso é possível fazer se realizando um tratamento térmico. Os objetivos do tratamento térmico. Um dos objetivos dos tratamentos térmicos é remoção das seções internas, aumento ou diminuição da dureza, aumento da resistência mecânica, melhorar a ductilidade do material, melhorar também a sua usinabilidade. O que seria isso? Deixa o material mais fácil de ser usinado, melhorar a resistência ao desgaste e também a gente pode, através do tratamento térmico, estar melhorando a sua resistência à corrosão. Os fatores que influenciam o tratamento térmico são temperatura, tempo e velocidade de resfriamento. O que seriam esses fatores? Temperatura, vai depender da temperatura que o material vai estar sendo aquecido. O tempo vai depender do tempo que esse material vai ser aquecido e a velocidade de resfriamento, se ela vai ser rápida ou se ela vai ser mais lenta. E dependendo desses fatores, a gente vai ter um tratamento térmico que vai aumentar ou até mesmo estar diminuindo a dureza. Então, esses são os três principais fatores que influenciam no tratamento térmico de um material. Também, um outro fator que vai estar influenciando é a atmosfera. O que seria essa atmosfera? O meio que esse tratamento térmico está sendo realizado. O tempo de tratamento térmico, o tempo que ele vai permanecer sendo tratado termicamente, vai depender muito da peça, da dimensão da peça, e da microestrutura desejada. Quanto maior for o tempo, maior a segurança completa da dissolução das fases para a posterior transformação. E também, como consequência, quando a gente tiver um maior tempo de aquecimento do material, a gente vai ter um maior tamanho de grão. Nessa figura aí a gente tem algumas, estão mostrando aí, o que? A gente tem algumas imagens, na verdade, que estão mostrando qual vai ser em relação ao crescimento do tamanho de grão. Quando a gente tem uma maior temperatura, esse gráfico, a gente vai ter o gráfico temperatura e tempo. A gente pode observar, quando a gente tem uma maior temperatura, consequentemente, a gente vai ter um maior tamanho de grão. E também, quando a gente tem um maior tempo que esse material vai estar sendo realizado esse tratamento térmico, quanto tempo que esse material vai estar sofrendo aquecimento, a gente também vai ter um maior tamanho de grão. Quanto menor for esse tempo, e quanto menor for essa temperatura, menor vai ser esse tamanho de grão. A temperatura ela vai estar dependendo do tipo de material, da transformação de fase ou da microestrutura desejada. O tempo de resfriamento, como a gente já viu, é um fator que influencia no tratamento térmico e ele vai depender do tipo de material e da transformação ou também ainda da microestrutura desejada. Ele é o tipo de resfriamento, o tempo de resfriamento, na verdade, ele é o fator mais importante porque ele que efetivamente vai determinar a microestrutura que a gente vai ter naquele material que foi tratado termicamente. Além também de estar determinando a composição química do material. Os principais métodos de resfriamento que nós temos são o ambiente, no forno, que é chamado um método de resfriamento mais brando. Temos também o método de resfriamento ao ar, quando o material ele é aquecido e depois vai resfriar ao ar. Um outro método de resfriamento que nós temos é o banho de sais ou em metal fundido. Pode-se estar realizando o resfriamento também em óleo e água. E em soluções aquosas, quando a gente tem a mistura de sais.
que são tratamentos que a gente tem um método de resfriamento mais severo. Os principais tratamentos térmicos que nós temos o recozimento. O recozimento ele vai estar dividido, né, em alguns tipos. Temos o recozimento para alívio de tensões, para fazer o processo de recristalização, processo de homogeneização e também o recozimento pleno ou total. E ainda temos o recozimento isotérmico. E dentro ainda dos tratamentos térmicos nós podemos ter a normalização, a temporarrevenimento, a esferização ou coalescimento e a solubilização e envelhecimento. Esses são os principais tipos de tratamento térmicos que nós temos. O recozimento. Quais são os objetivos do recozimento? O objetivo do recozimento é realizar a remoção das tensões internas, diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade do material, alterar as propriedades mecânicas como a resistência e a ductilidade. Ou seja, quando a gente está diminuindo, alterando, na verdade, essas propriedades como a resistência do material e a sua ductilidade, consequentemente a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar aumentando a usinabilidade, né, do material, ou seja, a gente vai estar diminuindo de certa forma também a dureza e isso vai acarretar na melhoria da usinabilidade. O outro objetivo do recozimento é fazer o ajuste do tamanho de grão e também produzir uma microestrutura definida. Dentro do recozimento, dos tipos de recozimento que nós temos, a gente tem o que é chamado o recozimento para alívio de tensões ou também conhecido como recozimento subcrítico. O que seria esse recozimento para alívio de tensões? Nesse recozimento, a peça ela vai ser aquecida lentamente no forno a uma temperatura abaixo da zona crítica. O que seria essa abaixo dessa zona crítica? Seria abaixo da zona de austenitização do material. Essa temperatura está compreendida mais ou menos entre 570 graus Celsius a 670 graus Celsius para se realizar o recozimento de alívio de tensões. Aqui a gente tem um gráfico, né, que está mostrando o recozimento para alívio de tensões, onde a gente pode observar, né, que a gente tem um aquecimento. Esse aquecimento ele vai ser abaixo da linha de austenitização do material, que seria essa linha, seria a linha 1, né? Ou seja, também vai ser uma temperatura inferior a 727 graus Celsius, e depois a gente tem um tempo no forno. Então a gente vai estar aquecendo esse material até uma temperatura abaixo da linha de austenitização, vai manter nessa temperatura por um certo tempo, no forno, né, que esse material vai ficar sendo aquecido nessa temperatura, para fazer homogeneização da microestrutura do material. Após isso, né, a gente vai realizar um resfriamento, porém esse resfriamento tem que ser um resfriamento lento. Se for um resfriamento rápido, não vai estar alcançando o objetivo, né, que é remover as tensões internas dos materiais. Por isso, então, que o recozimento para alívio de tensões, a gente faz um aquecimento abaixo da linha de austenitização, mantém essa temperatura, esse material no forno por um certo tempo e faz um resfriamento bem lento. O recozimento total ou pleno. Nesse tratamento térmico, que é chamado recozimento total ou pleno, a temperatura de aquecimento do material vai estar acima da zona crítica, ou seja, ele vai estar acima, né, daquela linha de austenitização. E após um certo tempo, né, esse material ele vai ficar no forno para atingir aquela homogeneização do material e depois ele vai ser desligado. Quando a gente vai fazer o desligamento desse forno, né, para que o material se resfrie lentamente. E nesse caso a gente vai ter uma redução da dureza do material, ou seja, o recozimento total ou pleno ele vai ser aplicado quando se deseja reduzir a dureza do material que está sendo tratado. Nas condições que são feitas o recozimento total, a gente vai se obter uma estrutura chamada uma perlita grosseira, que é uma estrutura ideal para melhorar a usinabilidade dos achos de baixo e de médio carbono. Esferização ou coalescimento. A esferização, né, ela significa o quê? Dar uma forma de esfera à cementita. Ele é um processo indicado para aço de alto teor de carbono, que tem mais cementita que os aços médios e baixo teor de carbono. Assim, a cementita ela assume forma de globos, que seria o formato de esferas, que permitem reduzir bastante a dureza do aço. Desse modo, a gente pode estar economizando material durante a usinagem dos aços com alto teor de carbono. Ou seja, também o processo de esferização ou coalescimento é um método utilizado, né, um tratamento térmico utilizado para aumentar a usinabilidade dos materiais. Nesse método é utilizado para materiais de alto teor de carbono.
Os objetivos da esferoidização ou coalescimento. Seus objetivos, né, é a produção de uma estrutura globular ou esferoidal de carbonetos no aço. O que o processo de esferoidização vai estar realizando no material? Ele vai melhorar sua usinagem, especialmente nos aços alto teor de carbono, e também vai facilitar a sua deformação a frio. Aqui nós temos uma figura, né, que está mostrando esse processo, né, como é que é realizado esse processo de esferoidização. Esse processo de esferoidização, o material ele vai ser aquecido por um tempo prolongado, uma temperatura logo abaixo da linha inferior à zona crítica. A gente pode estar observando pela essa linha verde, onde o material ele vai ser aquecido por um prolongado tempo abaixo da linha A1, né? E depois o aquecimento e resfriamento eles vão estar se alternando em temperaturas logo acima e logo abaixo da linha 1. Todo esse processo, né, vai fazer o quê? Que esse processo, os grãos, né, eles venham tomar uma forma esferoidal, uma forma de esfera, que vai estar facilitando a nossa usinabilidade do material e também o seu trabalho a frio. Então o processo de esferoidização acontece da seguinte forma: faz um aquecimento do material por um tempo prolongado, uma temperatura abaixo da linha A1, e depois faz um aquecimento e resfriamento com temperaturas acima e temperaturas abaixo, em um período certo, determinado período de tempo, até ter se formado, né, a microestrutura com forma de esfera. A normalização. Qual o objetivo da normalização? É diminuir a granulação grosseira da peça, de modo que os grãos fiquem numa faixa de tamanho considerada normal. No processo de normalização, a peça ela vai ser levada ao forno com temperaturas acima da zona crítica, ou seja, acima da linha de oxigenização, onde o material vai ser aquecido a uma temperatura entre 750 graus Celsius a 950 graus Celsius. Nesse tempo, né, o material vai estar se transformando todo em austenita, e depois de umas 3 horas de aquecimento, o forno vai ser desligado, a peça vai ser retirada e o material vai ser colocado em uma bancada para se resfriar. Então esse material vai estar se resfriando ao ar. Ou seja, o processo de normalização acontece da seguinte maneira: o material vai ser aquecido acima da linha crítica, né, da zona crítica, e depois ele vai ser resfriado ao ar. Quando a gente realiza esse processo de normalização, né, de acordo com a figura que nós temos, né, o material ele vai passar a apresentar grãos finos e bem distribuídos de forma homogênea. Inicialmente, de acordo com a gente tem nessa figura aí, né, a gente tinha grãos mais grossos e não estavam bem distribuídos. Depois o material foi aquecido, ele se transformou todo em austenita, e depois foi feito o resfriamento ao ar, um resfriamento lento também. Esse material ficou com grãos finos e bem distribuídos de forma homogênea. Os objetivos da normalização: refinar o grão, melhorar a uniformidade da microestrutura. E uma observação, né, que a normalização ela é usada antes da têmpera e do revenimento. Os objetivos da normalização: refinar o tamanho do grão, melhorar a uniformidade da microestrutura. A têmpera consiste num rápido, né, resfriamento do material. O processo de aquecimento ele vai ser acima da linha A1, né, e depois o material ele vai ser resfriado rapidamente em um meio que pode ser com óleo, água, salmoura ou mesmo no ar, quando a gente tem um jato de ar, né, que vai ser direcionado à peça com o objetivo de se realizar um resfriamento rápido. Com o objetivo de se realizar a têmpera é obter-se uma microestrutura chamada martensita. A microestrutura martensita é uma microestrutura de altíssima dureza. Aqui a gente tem uma figura que mostra a transformação do material, né, de acordo com a sua estrutura, né, de acordo com o aquecimento que a gente vai ter. Na temperatura ambiente, né, o material ferroso ele vai estar com uma estrutura CCC. Quando a gente aquece esse material a uma certa temperatura, ele vai estar tomando uma estrutura CFC, que é onde o material estaria todo austenizado. E depois, quando a gente faz um resfriamento rápido desse material, a gente tem uma estrutura TCC, onde a gente vai ter uma microestrutura martensítica. E essa microestrutura martensítica é uma microestrutura de extrema dureza. Os objetivos da têmpera: obter uma estrutura martensítica que promove o aumento na dureza do material, um aumento na resistência à tração, redução da tenacidade. Porém, né, a têmpera ela vai estar gerando algumas tensões. Para isso, é realizado, para remover essas tensões,
é ser realizado o processo que nós chamamos de revenimento, que é um tratamento térmico que normalmente acompanha a têmpera, né? Pois ele elimina a maioria dos inconvenientes produzidos por essas, que são aquelas tensões internas. Além disso, além de estar corrigindo, né, as tensões internas, ele corrige também as excessivas durezas do material e a sua fragilidade, além de estar aumentando sua ductilidade e a resistência ao choque. Aqui a gente tem uma figura, né, que mostra o efeito da temperatura de refinamento sobre a dureza do material. Quanto maior for essa temperatura de revenimento, menor vai ser a dureza desse material. Os tratamentos termoquímicos. Vimos que os tratamentos térmicos não alteram a composição química do aço, ou seja, o material inicia o tratamento com 6% de carbono, ele vai estar terminando esse mesmo tratamento térmico com 6% de carbono. Entretanto, né, às vezes é necessário submeter o aço a modificação parcial em sua composição química para melhorar as propriedades de sua superfície. Essas modificações são obtidas por meio do tratamento termoquímico. O que seria a definição do tratamento termoquímico? São aqueles que combinam a ação do calor com a ação química e o resultado é o enriquecimento de uma camada ou mesmo de todo o volume de uma peça com elemento metálico ou não metálico. Sua finalidade é endurecimento superficial pela modificação parcial da composição química ou através da mudança estrutural na superfície do componente. O resultado que nós temos com tratamentos termoquímicos, a gente melhora da resistência ao desgaste da peça sem afetar a sua ductilidade no seu interior, ou seja, a gente vai aumentando a dureza superficial da peça sem estar alterando a sua ductilidade no seu interior. As aplicações que a gente tem dos tratamentos termoquímicos: situações onde se deseja superfície da peça com elevada dureza, resistência ao desgaste, no caso, né, que tem um núcleo tenaz, que tem a capacidade de estar absorvendo impactos. Aplicações, a gente teria as aplicações bastante comuns, que são as engrenagens, né, que sofrem tratamentos termoquímicos, onde os seus dentes são materiais que sofreram tratamentos térmicos, onde ele vai ter uma superfície dura, porém o núcleo da engrenagem ela vai ter uma boa tenacidade, vai ser um material bem tenaz, vai estar absorvendo bem os impactos. Os principais tratamentos termoquímicos que nós temos são cementação, nitritação, carbonitratação e a cimentação. Eles podem ser realizados do modo sólida, líquida ou gasosa. A cementação ela consiste em introduzir maiores quantidades de carbono na superfície do aço com baixo teor de carbonos, por isso é indicada para aços carbono ou aços líquidos cujo teor de carbono original, né, seja inferior a 0,25%. A cimentação aumenta esse teor de carbono em valores até em torno de 1%, que vai assegurar o quê? Que tem uma superfície dura e um núcleo tenaz. A nitratação. A nitratação é o enriquecimento da superfície com nitrogênio, utilizando meios gasosos ou líquidos nitrogenados que contribuem para a formação de uma superfície bem dura. Seus objetivos: obtenção de elevada dureza superficial, aumento da resistência ao desgaste e à fadiga, melhoria da resistência à corrosão. E o processamento: temperatura de tratamento entre 500 e 575 graus Celsius. Pode ser realizado em um meio gasoso, onde a gente vai ter uma camada que vai ter essa elevada dureza em torno de 0,565 milímetros após um tratamento realizado em 70 horas, e um meio líquido, né, que tem a mesma camada de 0,65 milímetros, porém no meio líquido o tempo necessário vai estar variando de 1 a 3 horas. A cimentação, que é o enriquecimento da superfície com carbono e nitrogênio, utilizando o banho de cianeto fundido ou uma atmosfera gasosa adequada, que seria a amônia e o metano. O objetivo é obtenção de uma elevada dureza superficial, aumento da resistência ao desgaste e a fadiga. O processamento ele se dá em aço com baixo teor de carbono ou baixa liga. A temperatura do tratamento térmico vai estar variando de 750 a 870 graus Celsius. Quando é realizada em meio líquido, né, ela vai ter uma camada que vai estar variando de 0,1 até 0,3 milímetros, nessa camada de extrema dureza, após o material ser tratado através desse tratamento termoquímico. Um cuidado que a gente tem que estar nesse tratamento termoquímico, né, é que os cianetos
que são provenientes do tratamento termoquímico da cimentação, eles podem provocar asfixia. Pessoal, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.